Boa noite, meus amigos telespectadores, estão me assistindo aqui agora na TV Imperial. Você que está na TV ou na internet assistindo a gente, eu espero que esse dia, essa noite seja uma bênção para você. Eu sou o pastor Renato, da Catedral Metodista Wesleyana, lá em Itamaraty. Eu estou aqui a convite do pastor Jordi de Carvalho, ele hoje está pregando lá na cidade de Duque de Caxias, e me convidou para estar aqui, dividindo esse tempo com você essa noite. E para mim é uma alegria muito grande. Com muita gratidão eu aceitei o seu convite e vim aqui hoje para trazer uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero incentivá-lo a você telefonar para nós aqui, se você tiver alguma questão, alguma coisa que você queira falar conosco, eu estarei pronto para trazer uma resposta para você. Aqui no seu monitor você pode ver embaixo o número do telefone e queria agradecer o nosso amigo Wagner Silva, no seu programa Cidade Transparência, está nos cedendo esse espaço para que a gente possa estar trazendo uma mensagem para você, a sua esposa, a Sônia Silva, né, para nessa noite. Eu quero começar com uma oração, orando por você, orando para você que está nos assistindo, que seja um tempo de Deus, onde o Senhor possa falar ao seu coração, onde a gente possa bater um papo e nos conhecermos um pouco. Amém? Queria convidar você a fechar seus olhos, operar sua fé nesse momento e ore comigo. Senhor, eu quero entregar esse tempo em Tuas mãos, dando graças ao Senhor, pedindo a Tua bênção não só por esse trabalho e esse espaço e a todos que são responsáveis por ele, mas todos aqueles que estão agora, Senhor, ó Deus, assistindo, ó Deus, se colocando diante disso para poder ouvir a Tua palavra, que a Tua bênção, o Teu Espírito, opere em cada um segundo a Tua medida, a Tua vontade, a fim de que cada coração, Pai, possa ser iluminado com a Tua graça e com a Tua palavra de vida, que tanto nos tem edificado. Eu dou graças ao Senhor por esse momento e faço isso no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, meus irmãos. Eu vou meditar com vocês uma palavra hoje. Eu quero falar sobre o descanso de Deus, a paz. Nós que no nosso tempo que a gente pode chamar de moderno ou pós-moderno, esse é um tempo de tanta atividade, de tanta aceleração, onde tanta informação entulha a nossa mente, onde vai produzindo diferente nosso coração. Nós temos um Deus que aprendemos na palavra, que é um Deus de paz. É um Deus que promoveu tempo de trabalho, tempo de vivência, de sociabilidade. É um Deus que é de convívio, de boa relação, e Ele, na sua ação santificadora na vida das pessoas, Ele quer com isso fazer com que as pessoas sejam amigas, tenham boas relações, tenham famílias saudáveis, de bom convívio e traduzir isso tudo em sabedoria. O descanso do Senhor, eu quero dividir com os irmãos nessa noite uma palavra que está em Deuteronômio, no capítulo 12, no versículo de 8 a 10. Eu vou ler com os irmãos. Diz assim: Não fareis conforme a tudo que hoje fazemos aqui, cada qual tudo que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entraram no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará repouso de todos os seus inimigos em redor, e vocês vão morar seguros. Amém. Que Deus nos abençoe nessa noite, nessa palavra. Assim, Deus, quando criou todas as coisas, e a terra e tudo que existe foi criado por sua palavra de amor, Ele criou tudo com perfeição. Toda a terra tem uma beleza, tem o seu nutriente, a boa semente para que ela produza e a gente sobreviva dela. O que Deus está dizendo é que tudo Ele criou para que o homem vivesse nela e vivesse bem. E deu companhia para esse homem e para formar família e para produzir através dela. O trabalho é parte daquilo que Deus concedeu, que o homem cuidasse e guardasse daquilo que Ele criou, o jardim. E dentro dessa proposta, o próprio Deus é um Deus que trabalhou durante 6 dias e no 7º dia, a palavra de Deus diz que Ele descansou. Houve o descanso do Senhor. Era o tempo do homem parar e contemplar
tudo aquilo que criou e trabalhou, e conviver com tudo aquilo que Deus deixou para ele também. Deus, era o dia que o homem se relacionaria com Deus, era o dia que Deus santificou e descansou, para que o homem também parasse o seu momento, parasse os seus afazeres e falasse: esse é um tempo que eu não vou fazer nada, eu vou conviver com Deus e com a minha casa, porque para isso Deus nos edificou. E assim, o descanso ele é físico, ele é social, ele é espiritual. E o descanso natural, e você vai ver isso hoje, que ele é só um símbolo de uma bem-aventurança que a gente vai viver durante uma eternidade. Eu entendo aqui na palavra de Deus, por exemplo, a gente tem em Lucas, no capítulo 11, 24, ele retrata uma brevidade sobre uma lei espiritual, que existem espíritos que atormentam a vida do homem e que não deixam ele descansar. Esse diz que quando esse espírito sai desse homem, ele anda por lugares secos e o próprio espírito busca repouso, mas ele não achando, ele volta. E aí diz que esse homem fica pior do que o primeiro estado. Também em Marcos, no capítulo 5, ele diz que ele andava, aquele homem atormentado por espíritos que não davam descanso para ele, diz que ele andava de dia e de noite, clamando pelos montes e sepulcros e ferindo-se com pedras. Esse homem, ele vivia numa cidade chamada de Gadara e vivia acorrentado, ninguém na cidade conseguia parar ele. Eu quero dizer que há espíritos que agem no homem que não permite que o homem descanse. E o Senhor Deus, na plenitude da vida que Ele ofereceu para o homem viver, Ele disse que Ele deixou a regra do trabalho, do convívio e do descanso. Isso é algo que você tem que meditar, porque é algo que está se esvaindo pela nossa capacidade de vida, é de contemplar o viver, o bom convívio com as coisas com que nós temos, desfrutar daquilo que Deus nos tem dado por prosperidade, e às vezes não sobra tempo para nada. E é incrível como, quanto mais tecnologia, parece que menos tempo a gente tem. A tecnologia devia remir isso não acontece. Nesse texto, a gente vê que a primeira coisa que o Senhor Deus ensina para a gente aqui é que vocês não vão fazer tudo conforme o que você faz. Você não vai fazer do seu jeito. Você não vai fazer da sua maneira, do jeito que você pensa. A primeira coisa no descanso que eu entendo aqui do Senhor, que Ele disse para nós, é que o lugar, ele é dado por Deus. É o que Ele diz no versículo 10, olha, vocês vão passar o Jordão e vão habitar na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus. É Deus quem dá o local, é Deus quem dá a terra, é Deus que diz, é aqui que você vai descansar. Esse é o lugar que eu trouxe você para que você trabalhasse e aqui você prosperasse. Josué, que é um herdeiro desse tempo do homem Moisés é que está conduzindo esse povo, é ele quem está dando esta palavra de Deus para o seu povo. E ele tem uma pessoa com ele que está aprendendo também a ser aquele que vai assumir o povo de Israel. Ele é Josué. E Josué, depois que Moisés morre, já dentro da terra, ele lembra isso. Ele fala para o povo, lembrem-se da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, e disse, o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. É Deus quem te dá o trabalho para que você com ele produza, prospere, mas que também você descanse. O tempo de Deus, o descanso de Deus é a paz. Eu quero, nessa hora, dar um espaço para você, se você tem algum contato. Nós temos aqui o nosso doutor Bruno, que tem para receber os telefonemas, nos auxiliando. O doutor vai estar pronto ali para receber a sua palavra, sua mensagem. O que eu quero dizer para você a partir desse primeiro ponto que Deus nos ensina é que Deus separou o lugar para o seu descanso. E isso você tem que encontrar. Qual é o lugar que qual é o seu jardim? Qual é o seu jardim de meditação? Qual é o seu tempo de parada? Qual é o tempo que você se permite não simplesmente esvaziar a mente e acalentar o coração? Deus nos ensina a buscar isso, a partir do ensinamento do que Deus nos dá,
a gente cresça como ser humano e na nossa capacidade de bom relacionamento. É incrível, mas hoje eu trabalho com adolescentes lá na igreja e eu vejo com eles a dificuldade. Quando eu peço para eles, vamos parar um instante, eles acham que parar é somente agora não fazer nada e ficar no celular. Ou ir para o Facebook, estou fazendo nada, estou só aqui. Não fazer nada é não fazer nada mesmo. O adorador, aquele que cresce na fé e que compreende que Deus é o que deu a terra para o sustento, ele também é alguém que vai dar tempo de bom relacionamento com Deus. Isso é frutífero, isso é construtivo, isso educa tanto a mente quanto o coração para a gente crescer como ser humano. Amém? Um segundo ponto que eu vejo aqui nessa palavra é que na terra de descanso, no local da paz de Deus conosco, ele traz paz e alívio dos inimigos. Ele diz isso no mesmo versículo 10, ele diz, olha, aqui nessa terra, ele vos dará repouso de todos os seus inimigos em redor, e vocês vão morar seguros. Vamos morar seguros. O que mais um ser humano não quer do que segurança no seu dia? Segurança para ter paz, viver. Eu sou pai de família, também quero trazer isso para minha casa, para os meus filhos, também convivo com a preocupação, mas eu bem sei que a ansiedade, as aflições do nosso dia a dia são inimigos com quem a gente convive. Aqui, Israel tinha inimigos que são da terra mesmo. Havia uns povos que circundavam a terra da qual ele prometeu que levaria ele, e Deus de fato cumpriu. Levou eles para a terra e fez eles conquistar essa terra. Mas haviam outros habitantes naquele lugar. E os inimigos aqui era físico. Eram os povos que habitavam o local, e esse local eles tinham que conviver com essa inimizade. O tempo todo, essa pressão de serem invadidos, eles conviviam com esse desejo dos povos de conquistar a terra. Isso era muito comum na época, era bastante comum, os povos eram dominados pela sua força bélica, era uma guerra religiosa, porque era uma guerra de deuses contra deuses, o Deus Israel contra os deuses daqueles povos, e havia todo um conflito que era armado, mas era exatamente e que tirava todo o bom relacionamento até entre os povos. Aqui para nós hoje, o que se traduz, os nossos conflitos, em sua maioria, estão no nosso coração. Os nossos conflitos estão, às vezes, no nosso dia a dia, naquilo que a gente não consegue conquistar, está naquela falta de um ombro amigo nos nossos momentos de aflição. Quando as coisas apertam, a gente não tem um amigo, não tem um companheiro do lado. Ou seja, os nossos conflitos, na maioria, são internos. Muitos deles são impostos pelo meio que a gente vive, pela forma que a nossa sociedade se construiu. Ela se construiu forçando desejos de coisas que a gente não pode alcançar, trabalhos que nunca são por completo saciados, eles não são cumpridos, nunca é o suficiente, não são metas, são sempre colocadas de forma desafiadoras, e a gente convive com isso o tempo todo. Isso gera aflição ao nosso coração, isso gera, por muitas vezes, problemas de saúde e geram conflitos em nós. Aqui eu vejo Josué também, esse eu quero ler com vocês, essa passagem, no capítulo 21, o mesmo Josué, liderando esse povo, ele diz assim para o seu povo, olha, no versículo 43, um auxílio. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhe deu repouso de todos os lados, conforme a tudo quanto jurara aos seus pais. Nenhum dos seus inimigos resistiu a Israel.
Todos os seus inimigos o Senhor entregou nas suas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Olha, irmãos, aqui tem quase 100 anos de espaço entre aquela palavra e essa aqui. E Josué agora está dizendo que tudo que Deus falou antes se cumpriu. Deus está provando com a história de Israel que você pode confiar na sua palavra, nos seus ensinamentos, no seu cuidado, que você pode entregar a sua vida à fé, que você pode entregar a sua vida e toda a sua consciência aos seus ensinamentos, que você pode confiar no Senhor. Olha, palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou. Essa mesma palavra, a palavra ensina para a gente que esse Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. O Deus de Israel não é um Deus diferente que está cuidando da sua vida, da sua família, da sua casa. A terra que Deus prometeu aqui, hoje, é o seu coração. E a mesma palavra boa para todos aqueles que creram e avançaram com o Senhor, essa mesma palavra, ela é dada para você nessa noite. Quero dizer para você que você também terá paz de todos os seus conflitos, de todas as suas necessidades, de tudo aquilo que você busca para você viver seus dias de paz e de plenitude. Eu anseio que você possa conhecer esse Deus que cuidou de um povo de uma forma sobrenatural, de uma forma que não seria loucura dizer que é quase impossível isso ser, porque isso foi uma obra de Deus. Há pouco tempo eu vi um relato de um militar americano, e ele fez uma análise sobre todo esse vagar, esse caminhar do povo de Israel no deserto. O total eram 3 milhões de pessoas andando num deserto, numa terra inóspita, num local onde não se podia produzir nada, porque a terra não era boa para dar o seu fruto. Quanto de água, quanto de comida seria necessário para sustentar tanta gente num deserto? Povos hoje que habitam no deserto são povos pequenos, não são povos extensos, são comunidades em vilas que conseguem sobreviver no deserto com bastante sacrifício. Aqui esse povo sobreviveu durante pelo menos 40, 50 anos. Nesse momento de Josué, eles já estão nessa caminhada, já passaram pelos 40 anos, estão entrando na terra. Toda uma geração que surgiu ali, ele surgiu para provar que é possível se confiar em Deus, que apesar das circunstâncias que cercam, apesar do deserto que faz parte, apesar da terra que parece não produzir nada, aqueles que confiam que Deus fará a paz, que Deus trará a solução, a resposta, esses nunca ficaram órfãos na palavra. A palavra diz que palavra alguma falhou, que o Senhor deu repouso de todos os lados, e assim vai ser para a sua vida. Repouso para a sua mente, para o seu coração, repouso para a sua alma, haverá paz nos seus dias. Mas isso requer um passo de fé. Esse povo aqui teve que atravessar o Jordão, teve que atravessar o rio e teve que confiar no que Deus tinha que produzir para eles. Amém? Eu espero em Deus e faço votos, e a minha oração hoje é que você possa abrir o seu coração e dar uma oportunidade para experimentar essa grandeza de Deus. A fé é algo que vem na frente. A palavra, ela vai confrontar você entre o certo e o errado, entre o verdadeiro ou o falso, mas a palavra vai se comprovar pela experiência da sua própria vida. Paz, aqueles que ingressam no lugar dado por Deus, descanso de todos os inimigos para aqueles que
resolvem confiar no Senhor. Uma terceira coisa que eu vejo aqui é que tudo isso não é algo conquistado pela força, pela capacidade humana. Isso não é habilidade que vem até nós. Não é a nossa própria capacidade de conquistar uma terra. A prova é que esse Israel que chega na terra prometida, ele é um Israel que sequer tinha uma formação militar. Eles eram escravos numa terra distante e vagaram num deserto para tentar, dentro dessa terra, se organizar. Mas eles não eram nada. Era um povo débil, frágil, era um povo que não tinha como se sustentar, que reclamava do seu dia a dia. E olha, está aí algo que você deve atentar. Reclamar do seu dia a dia nunca trouxe saúde para os ossos, para a mente, para o coração. Isso é entulho para a nossa alma e acaba se tornando peso no nosso dia a dia. O que a gente quer no Senhor é o que nós entendemos como santificação. Deus tem um poder de agir através do seu Espírito, que é santo, para santificar o homem, a fim de tirar todo o peso, todo o fardo, a fim de tirar as cargas para que ele possa caminhar em segurança, em paz e bem servido de todo o planeta que está à volta, que foi colocado para que ele se sustentasse. Inclusive a palavra de Deus diz que ele criou as aves para habitar os céus, os peixes para habitar o mar, e abençoou todos para que tivesse uma semente produtiva e eles procriassem, enchessem e pudessem servir de mantimento para o homem. Isso é muito grandioso. Mas a gente não conquista isso pela força, pela sabedoria, por nossa filosofia de vida. Aqui está dizendo que isso é uma herança. A herança que a gente conquista pela fé. Veja comigo. Voltemos ao texto de Deuteronômio, no capítulo 12. Ele diz assim, versículo 9, ele diz assim: até agora vocês não entraram no descanso e na herança que dá o Senhor vosso Deus. E depois ele diz, vocês vão passar o Jordão e vão habitar na terra que fará herdar o Senhor vosso Deus. Ora, ele só poderia deixar essa herança se ele fosse o dono da terra. E geralmente uma herança só pode ser passada para quem tem alguma filiação, alguma familiaridade, algum contato de simpatia. Você, no mínimo, tem que ser uma pessoa próxima, conhecida, para você poder herdar algo. Aqui, Deus está falando para o seu povo. Essa terra é minha e eu prometo que ela será de vocês. Eu vou levar vocês para essa terra prometida. Essa terra é maravilhosa e vocês vão se sustentar bem lá. Lá vocês vão formar famílias e vão deixar de ser um povo que peregrina no deserto e vão ser uma nação. Para nós, seria como se você, pela fé, ingressasse em Deus para você prosperar a sua casa, sua família. E isso é uma herança que Ele nos concede. Isso não é conquistado pela força e pela nossa capacidade, pela nossa beleza, pelos nossos meios sociais, comerciais. Não. Deus está dizendo que é uma herança. Deus está dizendo para nós que Ele está dando. É uma dádiva. E é exatamente assim com a nossa vida. O convívio com Deus traz para nós o descanso da mente e do coração. E é trazido, e é derramado para nós por um bom convívio. Eu quero incentivar você a provar disso no seu dia a dia. Amém? Temos aqui, estou recebendo aqui
do nosso amigo Bruno. Dar uma pausa para ver aqui os nossos recados. Olha, Dona Linda está ligando para nós aqui, pedindo oração para toda a sua família. Sim, Dona Linda, vamos orar por sua família, por sua casa, porque nós entendemos que é a oração que nos conecta a Deus, que nos sustenta na fé, vai nos alimentando para a gente continuar o nosso caminho. Thalita está mandando um abraço ao pastor Renato. Muito obrigado, Thalita. Para mim é uma graça, uma bênção estar falando com vocês. A Glória também do Quissamã, que pede oração para a sua vida financeira. Está aqui, Glória, vamos orar por sua vida financeira, sim. Israel, nesse período, só para você ter uma ideia, quando Deus fala que levaria eles para uma terra, ele dizia que essa terra manaria leite e mel. Deus está dizendo que a terra, por mais que pareça que fosse um deserto, ele faria com que essa terra pudesse ser produtiva, que ela poderia semear, cuidar, tratar dela, que a terra ia dar resposta para ela. A vida financeira não é diferente daquilo que tem que ser santificado. Você sabe que hoje em dia a nossa corrida e muito daquilo que do nosso frenesi diário, da nossa corrida, que não é nem caminhada, é uma corrida diária para as coisas, para lá, para cá, o tanto a fazer, muito tem a ver pelo nosso desejo de conquistar coisas financeiras, a fim de consumir o que a terra dá. E isso, às vezes, tira da gente essa capacidade de descansar, de contemplar, gerando essa ansiedade do nosso dia a dia. Olha, quando a gente fala que a nossa finança tem que ser santificada, é porque a gente vai passar a compreender que tudo aquilo que a gente vive é a partir do que Deus dá. A terra, a saúde, a força, a capacidade de fazer, a sabedoria para plantar e produzir, e até para esse povo que era um povo agrícola, para esse povo que era um povo de pecuária, ele sabia o tempo do verão, da primavera, o tempo do plantio e da cega. Ele sabia o tempo certo para todas as coisas serem feitas e cada trabalho ter um resultado produtivo potencial. Santificar a nossa finança é exatamente isso, a gente poder dizer: Deus, abençoa as coisas que eu conquisto, para que para que eu possa desfrutar dessas conquistas e não essas coisas que venham a me conquistar. Para que eu possa ser o usuário das coisas que eu conquisto, não as coisas que me dominem. Eu poderia usar o exemplo da juventude com quem trabalho. Poderia usar o exemplo da juventude que, às vezes, hoje, por exemplo, celulares. Eu ouvi uma frase esses dias que nossa luta não é contra carne nem sangue. Nossa luta é contra principados, potestades e celulares. Lutamos também contra os celulares que tiram o nosso tempo, que nos faz levar trabalho para casa. Mas na juventude, hoje a gente vive aquele caso de muitos não conseguirem andar sem o celular. Você já esqueceu o celular em casa? E ouvi uma propaganda outro dia que o cara sai pelado, dentro do carro ele lembrou e ele estava todo nu, e aí ele voltou, anda nu na rua, todo mundo nem percebe aquilo direito, até que ele chega em casa e pega o celular, a roupa dele volta, né? A sensação é essa, da gente estar nu, estar descalço, às vezes, e em muitos casos, parece que essas coisas não são para a gente usar, parece que são elas que dominam a gente. As coisas no mundo, nesse tempo que a gente vive, elas procuram ter esse efeito sobre nós. A criação tem um efeito sobre nós, não nós que dominamos a criação, que é uma ordenança de Deus nesse tempo. Deus cria para que o homem cuide da terra, não que a terra cuide dele. O trabalho se tornou algo que parece que nós somos escravos do trabalho, não o trabalho que é feito para nos sustentar. Que Deus abençoe a nossa finança, significa isso. Significa que Deus continue nos dando a ferramenta certa para o trabalho produzir mais, que Deus continue trazendo a chuva no tempo certo
para que a terra produza direito e a gente consiga se sustentar. Significa que a gente não fique escravo do nosso sistema financeiro, mas que a gente possa viver a partir dele. Eu quero parar esse momento e quero orar agora por esses pedidos de oração. Já aprendi que quando oração é algo que a gente deve logo fazer. Pediu, vamos executar para que isso opere. A gente nunca sabe qual é a urgência das pessoas. Aqui não me parece nada urgente, mas a gente nunca sabe o que Deus tem a produzir a partir disso. Eu quero, antes de continuar aqui a nossa palavra, eu quero pedir um tempo aqui com vocês e a gente fazer mais essa oração. Senhor nosso Deus, aqui estão a Dona Linda, a Thalita, eu quero botar nesta oração também, a Glória. Ó Deus, que assistindo esse programa e ouvindo a Tua palavra, foram inspiradas, ó Deus, a buscar do Senhor soluções para a sua casa e para as suas finanças. Eu peço ao Senhor, ó Deus, a Tua visita, ó Deus, a cada um deles, trazendo, Deus, o conforto aos seus corações e a solução para tudo aquilo que eles vêm buscar em Ti. Dá essa experiência a cada um, revelando, Deus, que Tu és um Deus real, um Deus de cuidado, Deus, no nosso dia a dia e em tudo que vivemos e fazemos. Eu dou graças ao Senhor e rogando que os abençoe e faço isso na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O Bruno tem mais algumas mensagens para a gente aqui. Amém. Continue ligando, fale com a gente, mande sua mensagem, sua pergunta. O Ézio pede oração para sua saúde, finanças e para a companheira Vilma Botelho e a sogra, a dona Djanira Botelho. Ô Ézio, um abração, viu? Muito bom você ter ligado para a gente aqui. A Fátima Castilho e o Rômulo Castilho pede oração para a sua vida sentimental e para a sua saúde e finança também. Sim, vamos orar, tá, Fátima? Um abraço, você e Rômulo. Joana, da Coronel, pede oração na vida profissional e também para a Jandira e para a Simone. Tá vendo? É isso aqui que a gente tem que se dispor a fazer. Pedir a oração, pedir o comentário, pedir a intervenção divina, sabe? Como esse último ponto aqui que a gente está lendo, que a gente está vendo do Senhor, as coisas que nós conquistamos em Deus não são pela força humana, pela nossa capacidade. Nós conquistamos é pela fé, porque é uma herança, é uma dádiva, é algo que Deus nos deu. Aqui nesse tempo do deserto, o povo viveu uma experiência há pouco tempo. Não foi relatado, mas eu vou dizer para você, e muitos já conhecem. Não tinha como sustentar, como dar comida para esse povo todo. E a palavra de Deus diz que Deus mandava do céu um maná. E o maná era uma espécie de um pãozinho fofinho, docinho, mas que podia ser cozido. E a proposta de Deus para aquele tempo é que o maná desceria e eles pegariam aquilo, mas que cada um deveria pegar uma porção e usaria aquela porção naquele dia, porque no dia seguinte Deus daria mais. Quem guardasse, quem levasse para casa e guardasse para si aquele maná, para o dia seguinte ele apodrecia, ele não servia mais. Ali tinha um ensinamento de Deus. Deus estava dizendo, olha, eu vou sustentar, eu quero que vocês me conheçam, eu quero que vocês provem do quem eu sou, eu quero que vocês acreditem dia após dia nisso que eu sou. E Deus foi provando, dia após dia. O maná descia, o povo recolhia e eles se saciavam. Ou seja, havia o sustento de Deus para aquele povo todos os dias. O pedido de oração significa a gente movimentar a nossa fé, praticar e produzir a nossa fé. Aqui essas pessoas estão pedindo oração da mesma forma. Estão pedindo, Deus, que venha do alto a condição para que a minha vida profissional se resolva, para que a minha vida financeira, a minha vida sentimental, para que a minha saúde seja resolvida. Eu quero incentivar você a ser assim, a ser esse tipo de pessoa, a buscar em Deus as soluções. Eu garanto a você que, como essa palavra de Josué diz que
nenhum dia, nenhuma palavra faltou de todas as coisas boas que Deus deu para aquele povo, também não vai faltar para você a provisão de Deus de tudo aquilo que você com fé buscar. É claro que Deus sonda as nossas intenções, as razões pelas quais nós fazemos, né? Não é um simples, vou pedir e Deus vai dar. Não. O que Deus quer é se relacionar contigo, é que você entenda que Ele é um pai, Ele é um cuidador. Eu mesmo tenho a minha filha, você e Ele têm os seus filhos. Como eu disse, se é uma herança que Ele está dando à terra, é porque é uma filiação, há um relacionamento. A oração é esse relacionamento. A oração é esse tempo de parar e dizer, chega vida, parei, agora sou eu e Deus. É um momento de contemplação. E Deus acalenta o coração e Deus soluciona as coisas. Essas soluções, é claro que não vai vir pelo SEDEX, é claro que não vai vir pela transportadora. Isso vai acontecer no seu dia a dia e você vai saber quando. Você vai saber como e você vai saber também a ser grato a Deus por isso. Eu vou parar mais um momento para orar por esses pedidos aqui. Quero convocar vocês. Eu quero orar pela Joana, Dona Joana, pela Jandira, pela Simone, pela Fátima e pelo Rômulo, pelo Ézio. Todos esses que têm pedido a nós essa oração. Essa é a hora. Senhor, eu quero mais uma vez pedir a Tua bênção, Pai, para todos esses Teus filhos que, crendo, ó Deus, no Teu agir, no Teu cuidado, ó Senhor, vem aqui requerer do Senhor, ó Deus, solução para a sua vida. Que haja cura para o Ézio, que haja cura, ó Deus, para a sua companheira, para a sua sogra. Ó Deus, que haja cura também para a Fátima, para o Rômulo, que haja solução para a sua vida sentimental, financeira. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, opera, Deus, segundo a Tua boa porção. Abençoa, Deus, a Dona Joana, Senhor, para que ela consiga um bom trabalho e para que todas as coisas no seu trabalho também prospere e funcione bem. Ó Deus, para que todo o serviço que ela presta, Deus, seja um bom trabalho, ó Deus, seja um bem cuidado, ó Deus, e produza a sua boa medida. Eu dou graças ao Senhor e entrego cada necessidade de Teus filhos a Ti, por louvor e glória do Teu nome, Pai, eu assim oro, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar recebendo aqui esses comunicados de vocês e dar aqui um abraço para todos e que Deus os abençoe. Continuando aqui a nossa palavra, nós já falamos que esse lugar do descanso é um lugar dado por Deus, que o lugar é um lugar que Deus dá paz e alívio a todos os inimigos. Eu já falei que esses inimigos não são inimigos físicos, na maioria das vezes não é, pode até ser, mas não é. Mas geralmente são inimigos internos, emocionais, psicológicos, são inimigos que vêm desestruturar a tua capacidade de viver o seu dia a dia, de influenciar você. E geralmente os inimigos, eles querem influenciar você exatamente para que você não conquiste tudo aquilo que a terra pode dar, que você venha falir na fé daquilo que Deus pode produzir em você. Então, Deus dá paz e alívio, e que uma terceira coisa, não é conquistado pela força, é pela fé. Porque o descanso de Deus, a paz do Senhor Jesus, que a gente tanto se cumprimenta, a paz do Senhor Jesus que nos deixou aqui, é uma paz que é uma herança para todos nós que fomos feitos filhos de Deus. Todos nós que, pela fé, ingressamos agora, não numa terra, mas ingressamos no reino. Nós entramos, pela fé, entramos no reino de Deus. Se lá Israel tinha uma terra física, que era chamada terra do descanso, da boa produção, para nós aqui hoje, o mesmo Deus que atuou lá, atua conosco, Ele diz para nós entrarmos também nessa terra. Mas essa terra hoje é uma nova terra. Ela foi nos apresentada a partir de Jesus Cristo. Um dia na história, Jesus Cristo, Ele abriu mão da sua glória, Ele desceu dos céus, encarnou como ser humano e viveu todas as nossas dores, aflições e entregou a vida
para dizer para nós: é chegado a vocês o reino dos céus. Ele vem inaugurar o reino de Deus entre nós, ele vem colocar isso em nosso coração, ele vem colocar em nosso coração o que ele próprio chama de terra. E ele diz que se essa palavra que Deus dá, que é semente, dependendo da terra que ela cair, ela vai trazer boa produção. Ela vai produzir o seu fruto. Ele conta isso em forma de parábola e diz que a parábola é do semeador. Dependendo de como é esse terreno, de como é essa terra que está no seu coração, a palavra de Deus vai produzir na sua vida. E o Senhor Jesus, ele vem inaugurar essa terra, que também foi prometida, porque desde esse tempo Deus prometeu que viria esse Messias, que traria o cuidado para as nações, que a humanidade não ficaria órfã, não ficaria entregue somente aos inimigos, aos males do mundo, não. Ele traria também o conforto, o sustento, a paz de todos os nossos inimigos. E é exatamente aqui como eu vim lendo para vocês, que essa terra é um lugar dado por Deus, como lemos, que essa terra traz paz e alívio dos inimigos, e que essa terra é uma herança conquistada pela fé. Isto aqui é exatamente o que acontece com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é um lugar, o reino de Deus, o reino dos céus, que é chegado a nós por Cristo, é um lugar dado por Deus. O Senhor Jesus é paz e alívio diante dos nossos inimigos internos e externos, que é o nosso convívio com tudo aquilo que nos atormenta e desequilibra. E o Senhor Jesus, ele chega à nossa vida se você crê nele. É pela fé que a gente alcança essa herança. A palavra de Deus diz que ele que é o primogênito de Deus. Ele é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi o Filho que veio ser sacrificado para fazer de todos os outros irmãos de Jesus Cristo. Fazer para de todos nós, a partir da fé, ele captura o que nós somos e nos faz e nos filia à família de Deus. A palavra de Deus diz que ele veio para os seus, mas os seus não os receberam. Então todos quanto aqueles que o recebem são feitos filhos de Deus. Se hoje for de uma noite que pela fé você recebe a Jesus Cristo, essa paz que Deus colocou ao povo de Israel na terra, essa paz que aliviou de todos os inimigos, essa paz que lhe é dada uma herança, ela chega para você aí na sua casa, no seu coração. Você é dado hoje como um filho adotivo de Deus e é incluído na grande família de Deus na terra e se torna irmão de Jesus Cristo. E todos nós viramos irmãos. E um grande corpo e uma grande família. De que como no início de todas as coisas deveríamos ser. Uma grande família que glorificasse o nome de Deus. Agora nós viveremos pela paz de Deus aqui na terra. Tudo isso está acessível a todos nós. Amém? Eu faço minha oração essa noite. De que você compreenda essa palavra que chega até você. Compreenda que você está acessível a esse abraço cuidadoso, carinhoso de Jesus Cristo. Que o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, ele não foi um sacrifício em vão. Ele não precisava ter feito, mas ele fez por amor a você. Para que hoje, tanto tempo depois, ele pudesse alcançar você através dessa tela que você está me vendo. Confie em Deus. Abra seu coração essa noite. Tenha fé. Peça ao Senhor Jesus para fazer parte da sua vida. Peça a Deus essa noite, na intimidade do teu coração, para que você possa experimentar essa paz que o povo experimentou e está disponível para você também. Eu estou aqui com algumas mensagens do nosso amado presbítero Jorge. Mando um abraço. Eu também mando outro para o senhor, pastor, o presbítero. Saudades lá, boa recuperação aí para o senhor, viu? Muito obrigado. A dona Ilva,
Olha, pede oração nos problemas de saúde e para o bairro. Está aqui uma outra coisa. A responsabilidade, ela pede oração para o bairro. Está aqui mais uma coisa que nós, como povo de Deus, dentro do nosso que a gente entende por mandato cultural, quando Deus dá a terra para o homem, quando Ele produz e coloca o homem nessa terra e fala, olha, eu vou formar você da terra e estou colocando você para você cuidar da terra. Você dá nome aos animais, conviva e cuida da terra. Ele está dizendo isso, olha, ela pede oração pelo seu bairro. Deus confere a gente também essa responsabilidade como cidadãos e como seres que habitam a terra que Ele criou. Na consciência de que Deus é que criou e formou todas as coisas, nós somos o povo que está aqui para dizer, Deus, abençoa essa terra, abençoa o bairro, abençoa a minha vizinhança. Ó Deus, faça com que esse bairro seja seguro para os meus filhos, para a nossa morada, para a nossa vivência. Ilva, eu vou orar sim pelo nosso bairro, pela nossa cidade. Eu acho que isso é uma obrigação nossa, nós temos que pedir, porque do Senhor é a terra e todos aqueles que nele habitam. Amém? A Julita pede oração e manda um abraço. Oi, Julita. Um abraço para você, um beijo. Quanto tempo, né? Uma bênção poder receber esse comunicado de vocês aqui. Isso é muita alegria para o meu coração. Não sei até onde eu vou aguentar. Amém? Mas olha, vamos orar por essas causas todas e continuando a bênção aqui do que Deus tem para produzir para a gente. Eu entendo que assim deve viver a humanidade. Buscando no Criador de todas as coisas, como que todas as coisas devem ser. É muito comum que se você compra um aparelho e você precisa saber como esse aparelho funciona, você vai direto no manual. A empresa que criou vai te instruir exatamente como operar com aquele aparelho, aquela ferramenta. Quando a gente está falando de Deus, nós entendemos que Deus criou todas as coisas. A terra, o mar, a água, o ser humano. Então Ele nos entende profundamente. Ele entende as nossas necessidades, Ele entende os nossos desejos. Ele sabe o que pode ou não pode nos acrescentar na hora certa, no tempo certo, na medida certa. Porque como um pai trata seu filho, se nós dermos tudo que nossos filhos pediam enquanto crianças, tudo que eles olham na prateleira e cada brinquedo, se a gente der para eles assim, nada é valorizado. Uma forma, e a sabedoria que Deus mostra é que Ele sabe o tempo certo de acrescentar todas as coisas. E o Senhor Deus, Ele faz isso cuidando das famílias, cuidando de cada um, dos nossos filhos, Ele dando e produzindo no tempo certo. E a gente cresce na consciência, a gente amadurece como ser humano, então, e a gente vai crescendo em sabedoria também, apaziguando o coração. Nós não temos mais aquele ímpeto da juventude. Nós temos as lutas da vida, vão trazendo marcas, vão trazendo forjas na nossa vida, vão forjando o nosso caráter, a nossa maneira de viver. E a gente vai entendendo qual o melhor caminho e qual o melhor jeito de realizar todas as coisas. E eu digo para você aqui, aproveitando todos esses pedidos de oração, que a melhor forma de fazermos todas as coisas é a gente falando com o Criador, aquele que tem um manual de como todas as coisas podem proceder direito, de como cada instrumento pode operar melhor, de como cada ação do ser humano pode ter uma qualidade específica, onde cada abraço pode produzir um conforto infinito, onde às vezes uma pequena palavra pode trazer um alento ao coração que muitas frases não deram. Às vezes um olhar já transmite uma repreensão,
Então, às vezes as coisas na vida, elas têm um potencial em cada atitude, em cada utilidade. E é muito sábio você consultar e pedir a Deus que abençoe o seu bairro, que abençoe o seu dia, que abençoe a sua vida. É muito sábio você requerer daquele que criou todas as coisas e que tudo conhece, que ele venha fazer parte da sua vida sentimental, da sua família, que venha acrescentar saúde para os teus ossos, que venha acrescentar força e vigor para o teu corpo, que venha acrescentar equilíbrio mental, espiritual, para que você possa conviver com todas as coisas na sua vida. Então, isso é muito propício e providencial. É mais uma coisa que está ao alcance da nossa fé. É mais uma coisa que o próprio Jesus Cristo veio abrir e descortinar diante da nossa impossibilidade. A gente não pode produzir isso. A gente só pode requerer isso de Deus. E isso é grandioso, meus irmãos. Vamos operar disso. Amém? Eu recebi aqui mais uns pedidos. Amém. O Ézio, mais uma vez, fazendo um contato com a gente, está aqui, pedindo paz na Copa do Mundo. Lá na igreja, esses dias, nós também levantamos uma oração. Tem sido um tempo de tensão, irmãos. Um tempo tenso e a gente não sabe o que vai acontecer. Deveria ser um tempo de muita festa, alegria, mas isso tem se transformado em tensão. É bem fruto do nosso tempo. A Sueli e a Paula também pedem oração para a sua saúde. Eu vou juntar todas essas orações aqui para a gente orar agora no final, porque eu quero terminar com você essa palavra, dizendo para você, como eu disse aqui, tem espíritos que agem no homem que não permitem ele descansar. E para isso o Senhor Jesus, ele veio para acabar com toda essa obra de espíritos espirituais. Porque ele que é o espírito é que comanda e governa todas as coisas, porque ele criou e é Deus que está acima de todas as coisas. E eu quero terminar essa palavra dizendo para você que você pode viver e habitar nesse descanso e experimentar da paz de Deus. Porque esse lugar é dado por Deus, esse lugar traz alívio e paz dos seus inimigos, é uma herança conquistada pela fé. Isso tudo está feito para você hoje. Deus separou essa noite, essa mensagem, para que você conhecesse que há alcance da paz do próprio Criador, para você experimentar todos os dias, ainda que fosse um deserto, ainda que a tua vida esteja difícil, ainda que as circunstâncias estejam quase que impossível de sobreviver, ainda que isso tudo seja uma carga, ainda que o viver traz esse peso no seu dia a dia, no cuidado dos seus filhos, na sua vida profissional, na sua vida familiar. Olha, no seu dia a dia, você terá paz para os seus conflitos, que você descanse a partir de hoje. Eu quero terminar lendo uma passagem de Mateus, no capítulo 11. Está aqui para vocês, capítulo 11 de Mateus, uma palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. No meio de uma festa, ele levanta e diz essa palavra para que todos creiam e possam buscar nele essa solução. Ele diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, ele disse: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque o Senhor ocultou essas coisas dos sábios e dos entendidos e revelou àqueles que são pequenos. Sim, ó Pai, porque assim aprova o Senhor. Eu não falei para você que não se conquista com força, se conquista pela fé. Isso é dado só aos pequeninos, aos humildes. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, diz Jesus. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ele trouxe o reino dos céus. E aquele a quem o Filho o quiser revelar, para conhecer o Pai também. E Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados. Eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Que bela palavra do Senhor Jesus.
Tomai o meu jugo, aprendam de mim. Eu sou manso e sou humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as suas almas. Que bela palavra. A minha oração hoje é que você possa aceitar esse convite de Jesus, que diz, vinde a mim, e que você possa ir a Jesus. Se essa for o momento, se essa for a noite, onde você quer encontrar essa paz e dar uma oportunidade à sua vida de descobrir as grandezas de Deus e do reino de Deus que está disponível para você hoje, fecha teus olhos aí onde você está. Eu quero orar por você. Eu vou orar por esses pedidos, eu vou orar por sua vida, para que o Deus da paz seja contigo, para que haja descanso na tua vida, no teu dia a dia e que tudo prospere. Fecha teus olhos, ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, eu dou graças ao Senhor por Tua palavra e Deus e por tudo aquilo que o Senhor nos concedeu a viver nessa noite. Muito obrigado, ó Deus, por esse tempo. Muito obrigado por todos esses que, ouvindo a Tua palavra, creram em Ti. Eu rogo que visite o Senhor com Teu Espírito de santo, com Teu Espírito de poder, trazendo conforto e paz a cada coração que está se entregando ao Senhor nessa noite, ó Deus. Eu peço que cada um seja abençoado e preenchido no Teu amor, ó Deus, dando sustento, saúde e vigor a cada um segundo a Tua boa medida. Ó Pai, que eles possam todos experimentar do Teu cuidado, da Tua grandeza, assim como Tu fez, ó Deus, com o Teu povo naquela terra. Faça hoje através do Senhor Jesus. E que cada coração seja abençoado. Santificado seja o Teu nome e seja feita a Tua vontade e venha sobre todos o Teu reino. Amém e amém. Assim seja, ó Deus, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ó Deus, eu quero entregar em Tuas mãos todos esses pedidos e que o Senhor venha operar, trazendo paz. Cuida sim, ó Deus, desse tempo da Copa. Cuida, Deus, de todos esses pedidos, desses que vêm buscar em Ti, ó Deus, soluções para a sua casa. Eu rogo ao Senhor e entrego cada um em Tuas mãos e o faço em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero dar meu boa noite e dar graças a Deus por esse tempo. Muito obrigado por você estar nos assistindo, por esse período. Muito obrigado ao programa Cidade Transparência, por abrir esse espaço e que eu espero que esse tempo tenha sido um tempo de Deus na sua vida. Eu espero que você possa encontrar descanso para o seu coração e para a sua alma. Quando quiser, estão todos convidados. Estamos lá na Catedral Metodista Wesleyana Itamaraty, lá na Ponte de Ferro, e nossos cultos são quintas, 7h30 da noite e domingo às 6h da tarde. Terças-feiras, 7h30 também. Terça, quinta e domingo. Terça e quinta, 7h30 e domingo, 6h da tarde. Estejam todos convidados a receber um abraço nosso lá, uma palavra de Deus para a sua vida, para que o seu coração continue sendo alimentado desse maná que desce do céu, dessa herança que Deus te deixa conquistar. Vai lá receber, fazer novos amigos, conhecer novas pessoas. Eu te digo que dia após dia nós temos procurado estudar e crescer em Deus para a gente produzir um povo abençoado e que possa abençoar essa terra. Muito obrigado, boa noite, que Deus os acompanhe. Amém. Eu vou viver uma vida